Hoje nós vamos retomar a ideia de o Espírito Santo ser uma pessoa e quais as características pessoais que nós podemos ver no Espírito Santo. Eu vou ler alguns versículos com vocês que respaldam aí essas ideias dessa personalidade ou da pessoalidade do Espírito Santo. A primeira coisa que eu queria ver com você hoje, que atesta que o Espírito Santo é uma pessoa, é que ele fala. O mais inacreditável que você possa pensar que seja, ou que alguns pensem que seja, o Espírito de Deus fala. O Espírito Santo é quem nos capacita a essa intimidade, dessa conversa com o Pai. Eu queria ler aqui um versículo que fala aonde o Espírito Santo falou, né? Atos 13:2, se você puder abrir aí, diz assim, ó, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha só que interessante, um episódio, né, em Atos dos Apóstolos, onde eles estavam adorando a Deus. E de repente, o que aconteceu? O Espírito Santo falou. E esse Espírito Santo que falou com os apóstolos ali, com os irmãos que estavam adorando, ele fala com você. Ele fala comigo, né? Eu já disse aqui que isso foi uma das grandes descobertas da minha vida, quando eu descobri que o Espírito Santo de Deus falava comigo. Porque até então meu relacionamento com Deus era só eu falando, né? Eu deixei as rezas escritas para trás. Eu já entendia que eu tinha que conversar e falar as coisas. Mas até esse momento era só eu falando, não era ouvindo aquele que fala. Quando eu descobri isso, que o Espírito Santo tem a capacidade de falar, eu falei que, Senhor, então eu quero ouvir. Me ensina a te ouvir, me ensina a ouvir sua voz, me ensina a ter esse diálogo, paizinho, né? E a minha oração foi muito intensa nessa minha descoberta e ainda faço a sua oração, Senhor. Me ensina a ouvir o Senhor corretamente, né? Você não pode negligenciar a Bíblia quando ela diz que o Espírito Santo fala.